Fala, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Espero que ao fim dessa mensagem você consiga fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo na sua vida e eu tenho certeza que vai edificar bastante a sua vida. A palavra de hoje está na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. E diz assim: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não tema, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará contigo aonde você andar. Essa palavra é de Deus para Josué. Josué, pessoal, Josué foi escolhido por Deus para suceder Moisés, para levar o povo israelita para a terra prometida. Deus acabava de recolher Moisés e precisava de um sucessor. Mas Josué, apesar de ser um guerreiro, de ter andado muito tempo com Moisés, provavelmente deve ter ficado assustado com aquilo. Porque Moisés era um líder. Moisés passou maravilhas com esse povo, com o que Deus mandava para eles. Através de Moisés, esse povo viu milagres acontecer que Deus mandava. Eles viram maná cair do céu. Eles viram Moisés bater na rocha e sair água. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles viram muitos milagres. E agora eles não têm mais Moisés. Eles têm Josué. Então eles não sabiam se ia acontecer coisas desse tipo, se não ia acontecer, como que era a intimidade de Josué com Deus. Então tudo isso fazia com que Josué tivesse um pouco de receio. O povo israelita era um povo muito rebelde. Moisés estava conseguindo levar firme. Só que agora não tem mais Moisés, tem Josué. E Deus sabia do coração de Josué, por isso Deus fala para ele: seja forte e corajoso. Se você for olhar no Velho Testamento, a maioria dos escolhidos por Deus são pessoas que não são tão capacitadas assim, que talvez você fosse olhar para essas pessoas, não escolheríamos elas. Mas Deus vê o coração, Deus sonda os corações, e escolheu Josué. E sabendo que Josué podia estar com medo, podia estar receioso, Deus fala para ele: seja forte e corajoso. Nessa passagem, irmãos, tem 3 coisas que eu queria passar para vocês, que eu queria dividir com vocês. São 2 lições e uma promessa. A primeira lição: seja forte e corajoso. Irmãos, Deus sabe o que faz. Ele está no controle de tudo. Ele não vai te dar problema, Ele não vai te dar desafio, Ele não vai te dar provações, aflições que você não possa suportar. Ele não vai te dar um fardo maior do que você consiga suportar. Porém, o que a gente precisa é trazer Ele conosco. É trazer Ele para enfrentar essas batalhas com a gente. Deus, o nosso Deus, gente, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não perde batalha, Ele nunca perdeu batalha. O inimigo já sabe que é perdida a batalha com Ele. O inimigo traz os problemas para as nossas vidas e sorri e se alegra em ver a gente jogado, desanimado, triste, com ansiedade, com depressão, simplesmente porque ele olha na gente e vê Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele sabe que ele fazendo essas coisas conosco, ele deixa Deus triste. Porque Deus não quer isso, Deus se alegra, nós fomos feitos para adorar a Deus. Então Deus, quando vê um filho dele sendo judiado pelo inimigo, e sem força, sem coragem para poder reverter, ele fica triste. E o inimigo se alegra. Então nós não podemos deixar que isso aconteça, gente. Todos os problemas que nós tivermos, nós temos que se apegar a Deus. Nós temos que trazer Deus para a nossa casa, trazer Deus para os nossos relacionamentos, trazer Deus para a nossa empresa, trazer Deus para nos ajudar com as nossas finanças, trazer Deus para a criação dos nossos filhos. É isso que nós temos que fazer. Com Deus do nosso lado, nós não perdemos batalhas. Sem contar, pessoal, que as batalhas, as aflições, os desafios faz com que a gente cresça na fé. Porque quanto mais batalha, quanto mais a gente estiver na aflição, mais a gente busca Deus. Mais a gente tem intimidade com Deus. E isso vai aumentando a nossa fé. Um pouco mais para frente, no 2º capítulo de Josué, Deus fala para ele não se afastar da lei de Deus, da lei do livro.
que é o livro, as leis dos mandamentos. Deus fala para ele não se afastar e ter fé. Isso era no Velho Testamento, nós estamos agora com Jesus. O que a gente tem que fazer é não se afastar dos mandamentos que Jesus nos deixou. Não se afastar dos princípios que Jesus nos deixou. E ter fé. É isso que a gente tem que fazer. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. É crer no firme fundamento daquilo que não se vê. A gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer. Está lá em Romanos. Entendeu, gente? Então é isso que a gente tem que fazer. Buscar Deus, trazer Ele para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar coragem para atravessar as nossas aflições, as nossas batalhas. A segunda lição que está nesse versículo é quando Deus fala para Josué: não temas e não desanimes. Os problemas tendem a nos desanimar. Os desafios, muitas das vezes, apesar de a princípio nos dar um gás e nos animar, quando a gente começa com ele, a gente acha que não vai conseguir, a gente desanima. Não é isso que Deus quer. Ele quer que se você tem um desafio, você vai para cima com tudo. Você vence o desafio. Se você tem um problema, você resolve o problema. Um problema, gente, ele não nasce grande. O problema, ele nasce pequeno. Então, se o problema nasceu pequeno, a gente foi resolver, ele não cresce. Vencemos o problema. O que não pode é a gente se acomodar e achar que o problema não é nada. E a gente deixa o problema crescer. Muitas vezes a gente desanima, a gente perde batalhas para o alcoolismo, a gente perde para as drogas, a gente perde para relacionamentos falidos. Tudo isso porque a gente deixa de lutar, a gente desanima. E não é isso que Deus quer. Ele disse para a gente, ele disse para Josué e serve para a gente: seja forte e corajoso, não teme, não desanime. E a terceira coisa, pessoal, que é a mais importante de todas, é a promessa que ele fala: pois eu, o Senhor, seu Deus, estarei contigo por onde você andar. Gente, isso é demais. Você tem noção que Deus, o Criador de tudo, o dono do universo, Ele está falando que eu estarei contigo por onde você andar. Gente, como que eu posso temer problema? Como que eu posso temer desafio sabendo que quem está comigo é Deus? Não tem como, gente. É só a gente se apegar, trazer Ele para dentro da nossa casa, trazer Ele para andar junto com a gente. É a gente conversar com Ele, ter intimidade com Ele, que não tem problema, que não tem desafio, não tem aflição, não tem provações que vai nos superar. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas Ele disse também: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então entenda, Deus com Josué já falou que ele teria um desafio, problemas para poder levar o povo para a terra prometida. Então lá no Velho Testamento os problemas já existiam, eram problemas grandes e Deus garantiu que estaria com ele. E aqui no Novo Testamento nós temos Jesus falando para a gente: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E ele diz também que nós teremos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E agora eu digo para vocês, gente, sabe o que está acontecendo? Tem muita gente aí, muita gente que tem aflição em abundância. E a vida pontual tem que ser o contrário, gente. A vida tem que ser abundante. A gente vai passar pouco tempo nessa terra e vamos voltar para Deus. E quando a gente voltar para Deus, a gente vai ter que contar para Ele o que a gente viveu. E vai ser a maior alegria dele, Ele já sabendo o que a gente viveu, mas vai ser a maior alegria dele nós podermos contar para Ele o que nós fizemos de bom nessa terra, de maravilhoso nessa terra. As aflições têm que ser pontual. O problema eu tenho aqui, outro aqui, resolvo e acabou. E a maioria das pessoas hoje, infelizmente, está vivendo uma aflição abundante. Está tendo muita aflição, tem um pouquinho de vida e está contente com isso. Nós não, pessoal. Nós somos o povo eleito de Deus. Tá? Então a gente tem que trazer Deus para nossa casa, andar com Deus, ter intimidade com Deus, conversar com Ele sempre que puder. Se a primeira coisa do dia falar com Ele, a última coisa do dia falar com Ele, Ele tem que estar na nossa vida. Ele é nosso amigo, gente. Deus, Jesus, Ele é nosso amigo. Então, como que você trata o seu amigo? Um amigo legal mesmo que entra na sua casa. Você não trata bem? É isso que a gente tem que fazer com Deus, mais ainda. Porque Ele é o Criador de tudo. Você está aí onde você está hoje porque Ele permitiu. Porque até esse momento Ele te ajudou. Se não, pode ter certeza. Olha para trás. Olha para a sua vida alguns anos atrás.
Era para você estar nessa situação hoje? Talvez não, hein? Eu acho que muita gente vai olhar e vai ver que se não fosse Deus não estaria nessa situação. Tá bom, pessoal? Então, esperei que vocês reflitam bastante nessa palavra, tá? E quero dizer para vocês que a vida sem Deus, nós sem Deus não somos ninguém, tá bom? Então, vou pedir que vocês compartilhem, curtam, comentem essa mensagem aí, para que ela possa chegar para mais gente, para que ela possa edificar a vida de muitas pessoas. Beleza, gente? Então, um grande abraço e Deus abençoe a todos. Valeu!